Então vamos lá. Cavidade nasal. Tá bom? A gente precisa entender da cavidade nasal. Primeiro, o Aziz vai fazer testinhos com vocês, né? Ele faz esses testinhos com vocês. Você não vai fazer nenhum testinho, infelizmente. Você vai fazer a prova direto, né? Então você vai ter nessa perspectiva de como é esse testinho do Aziz. Mas é tranquilo, entendeu? Então eu vou te dar uns bizus, eu vou lá na aula prática, chegar contigo e falar, olha, ele marca essa parte aqui, essa estrutura anatômica, e pode perguntar isso. Ele pode marcar essa outra estrutura anatômica e vai perguntar isso. Então eu vou te dar um direcionamento, tá bom? Aí, beleza. Primeira coisa que a gente precisa entender de cavidade nasal. Precisamos saber qual é a delimitação da cavidade nasal. Nós temos aqui, tem até as imagens aqui no final. Nós temos aqui a cavidade nasal propriamente dita, tá bom? Tá? Você tá enxergando direitinho? Tô. Tá me escutando direitinho também? Tô. Tá, perfeito. Então, nós temos aqui, deixa eu tirar só esse negócio da frente. Nós temos aqui a cavidade nasal propriamente dita. Só que na frente da cavidade nasal a gente tem um vestíbulo. A gente não faz prova de vestibular para entrar numa faculdade. Então, vestíbulo é entrada. Tá bom? Se tiver como dar zoom na figura. Oi? Se tiver como dar zoom na figura. Posso dar sim. Bem aqui, ó. Aí nós temos aqui, ó, cavidade nasal propriamente dita. Tá bom? E bem aqui o vestíbulo. Então, vestíbulo nasal. Que é o quê? A entrada do nariz. Tá bom? No vestíbulo nasal, nós temos o quê? As vibriças. O que são as vibriças? São os espelhinhos. Espelhinhos que tem no teu nariz. Que servem para proteção. Então, no vestíbulo nasal, nós possuímos as vibriças. Então, se ele marcar o vestíbulo nasal, aqui ele pode marcar com um pininho e perguntar uma estrutura anatômica dele, você fala vibriças. V-I-B-R-I-S-S-A. Vibriças. Tá bom? Aí, até onde é o vestíbulo nasal? A gente fala que o vestíbulo nasal é até o límen. Tá? O límen. Deixa eu te mostrar aqui. Uma imagem melhor. Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que é aqui nessa imagem dá. O limiar ou límen do nariz. Tá bom? Que é uma estrutura, uma protuberânciazinha que termina bem aqui. Limiar do nariz. Tá bom? Deixa eu te mostrar aqui nessa hemiface aqui. Vou te colocar uma imagem para aqui, que é melhor. Peraí. Límen do nariz. Para você ficar vendo direitinho. Essa aqui é uma peça sintética que eu vou colocar para você. Pronto. Você tá vendo o narizinho aí? Tô. Tá vendo? Tá. Bem aqui, ó. Tem uma protuberânciazinha que se chama límen do nariz ou limiar do nariz. Límen, tá? Límen, L-I-M-E-N. Por que eu tô sempre falando assim, como é que se escreve? Porque ele tira ponto se você escrever errado. Tá? Sim. Ele tira ponto. Então, vestíbulo nasal aqui. Aí, até o límen é o vestíbulo nasal. Depois do límen ou do limiar nasal, nós temos a cavidade nasal propriamente dita. Tá bom? Ponto importante da cavidade nasal, que tu precisa saber, é as delimitações da cavidade nasal. Delimitação anterior, delimitação posterior, delimitação superior, inferior e laterais. Tá bom? E intermedial aqui. Então, nós temos delimitação anterior da cavidade nasal, vestíbulo nasal. Tá? Então, o vestíbulo nasal é a delimitação anterior. Posterior, nós temos bem aqui uma estrutura virtual. O que é a estrutura virtual? É uma estrutura que não existe, mas a gente imagina ela. Então, bem aqui a gente tem o quê? A coana. Lembra de Moana? Lá, Moana, coana. Tá? Isso é bom para decorar. Então, eu sempre faço essas ligações. Coana. Tá? Aqui, bem aqui atrás, ó.
Então, se ele colocar um giz aqui, ele coloca giz, quando é para mostrar uma situação virtual. Então, ele coloca um giz aqui, você vai falar o quê? Coana. Tá bom? Delimitação posterior, coana. Delimitação anterior, vestíbulo nasal. Delimitações laterais. A gente vai falar das conchas nasais ou cornetos nasais, que são essas protuberânciazinhas aqui. Tá? Conchas ou cornetos nasais. Perfeito? Aí daqui a pouco a gente fala deles especificamente. Então, lateralmente, a gente tem a concha ou cornetos nasais. Agora, superiormente, nós temos os ossos da base do crânio. Osso frontal, osso nasal e frontal. Ou seja, osso frontonasal. Você pode colocar osso frontonasal ou falar um de cada vez. Osso nasal, osso frontal, osso etimoidal, ou etimoide, é melhor falando, etimoide e osso esfenoide. Esfenoide, tá? Então, esses são os ossos da base do crânio, que são a delimitação superior da cavidade nasal, tá? Osso frontal, osso nasal, desculpa, frontal, etimoide e esfenoide. Deu para entender? Deu. Perfeito. Inferiormente, nós temos o palato duro, tá? O assoalho do nariz, assoalho nasal, ou a gente fala, é melhor falar, palato duro aqui. Tá bom? O palato mole não entra. Oi? Que é o céu da boca. É o céu da boca. Só que o céu da boca, a delimitação anterior da cavidade oral é o palato duro e o palato mole. Da cavidade nasal, é somente o palato duro. Ah, tá bom. Tá bom? Então, somente o palato duro, que é a delimitação inferior. Então, a gente falou da inferior, da superior, da anterior e da posterior. E das laterais também. Aí a gente tem uma estrutura que delimita a parte intermédia, ou seja, que divide o nariz em dois, tá? Divide em dois, que é o septo nasal. Tranquilo? Tranquilo. A cartilagem aqui, que fica no meio é o septo nasal. Tá dando para entender? Tá. Tá? Perfeito. Tá sim. Então, septo nasal é o intermédio. Então, já falamos da delimitação anterior, já falamos da delimitação posterior, já falamos das delimitações laterais, já falamos das delimitações superiores e inferiores e a intermédio. Então, deu para entender, né? Deu. Agora só decorar, depois eu vou ficar então, vamos decorar. Isso é decoreba. Perfeito. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber agora na cavidade nasal propriamente dita? Nós temos que entender que nós temos as conchas nasais, tá bom? As conchas nasais, deixa eu mostrar para você aqui, depois a gente volta para essa parte, são essas protuberâncias que eu mostrei para você, que pode ser chamada de concha ou corneto, tá bom? São projeções ósseas da parede lateral da tua cavidade nasal. Tá bom? Então, o que elas vão fazer? Elas vão estimular o condicionamento do ar, tá bom? E criar uma turbulência também. Além de melhorar na questão da temperatura do ar que entra no teu trato respiratório, tá bom? Então, elas vão fazer essa modificação. Tá tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Então, as conchas nasais são essas protuberâncias. Nós temos a concha nasal inferior, temos a concha nasal média e a concha nasal superior. Então, concha nasal inferior, concha nasal média e concha nasal superior. Tá bom? Tem uma concha, uma variação anatômica, que a gente fala concha nasal suprema. Só que existe só em algumas pessoas. Entendeu? Não é em todas que existe essa concha nasal suprema. Então, ela fica em cima da concha nasal superior aqui. Tá bom? Então, concha nasal inferior, concha nasal média, concha nasal superior. Se você ver,
entre essas conchas, nós temos espaços aqui. Sim. Tá? Esses espaços nós chamamos de meatos, tá bom? É onde vai passar o ar. Tá. Tranquilo? Então, a gente tem, se a gente tem uma concha nasal inferior, uma concha nasal média e uma concha nasal superior, a gente tem um meato, tem meato nasal inferior, médio e superior. Tá, entendi. E superior, perfeito, isso. Então, esses são os meatos. O que a gente tem que entender desses meatos que ele pode perguntar? Ou na prova teórica, ou na prova prática. Ele pode perguntar o que drena para ir. Porque, além de passar o ar entre esses meatos, passa também estruturas, drenam coisas para ir. Nós temos o ducto nasolacrimal, que a gente tem aqui, né, nos nossos olhos, um buraquinho que vem com um ducto e vai para dentro do nosso nariz. Esse ducto, ele vai drenar as tuas lágrimas e tudo para o meato nasal inferior. É por isso que quando chora fica fungando, né? Perfeito, é isso. Entendeu? Por isso também, quando a gente está com alguma infecção bacteriana ou uma infecção viral, às vezes as pessoas podem ter a questão da inflamação orbitária. Entendeu? Por isso, por conta dessa ligação que existe entre a órbita, né, os nossos olhos, com o nosso nariz. Sim. Deu pra entender? Eu mesmo tenho alergia à poeira, né? Quando minha alergia ataca, é do nariz, né? Aí ataca o olho também. Perfeito. Ataca tudo, por conta que tá tudo ligado. Deu pra entender? Então, esse ducto vai drenar para cá, pro meato nasal inferior. Então, somente esse ducto nasolacrimal, que drena para cá. Tá bom? Antes da gente falar do que drena pro meato nasal superior, a gente precisa saber das estruturas que nós temos, que são os seios paranasais, tá bom? Que são essas aberturas aqui, tá vendo? Essas aberturazinhas aqui se chamam seios paranasais, que nós temos o seio paranasal frontal, o seio paranasal esfenoidal, o seio paranasal, que não dá para ver aqui, maxilares, os seios paranasais maxilares, que tem o direito e o esquerdo, tá bom? Que são cavidades, né? São aberturas que existem no osso aqui do maxilar, tá bom? Igual aqui, como tá no osso frontal e no osso esfenoidal. E nós temos seios paranasais aqui no etimoide, que são os seios paranasais ou células paranasais anterior, médio e inferior. Tá bom? São divididas em 3. Então, vamos lá, de novo. Seios paranasais. Então, essas aberturas que nós temos nos ossos, que elas servem para quê? Porque se você não tivesse essas aberturas, os seres humanos não tivessem, eles não iam conseguir ter o equilíbrio, tá bom? A nossa calota craniana ia ser muito pesada. E aí, o equilíbrio é muito importante por conta desses seios paranasais aqui. Deu para entender? Uhum. Então, os seios paranasais são importantes para essa questão do equilíbrio. Tá bom? Então, isso. Então, nós temos o seio paranasal também, né? Oi? Ele pergunta função também, né, então? Pergunta. No testinho, nem tanto. Ele não pergunta função. Ele pergunta mais, assim, na prova teórica. Tá bom? Na prova prática, então, só o nome da... na prova prática, ele pega e pergunta assim, qual é essa estrutura? Qual estrutura está intimamente relacionada? Ou essa estrutura, uma delimitação dela? Qual é a delimitação anterior? Qual é a delimitação posterior? Então, seria uma da cavidade nasal. Ele pode perguntar assim, qual é essa estrutura marcada, tipo, com um giz, um alfinete ou um giz? Aí ele marca lá, ele delimita a coana. Aí ele fala, qual é essa delimitação? Aí você, delimitação posterior da cavidade nasal. Entendeu? É isso que você colocar. Deu para entender como ele pergunta? Deu. Mas amanhã no laboratório você me explica melhor, parte prática. Isso, e amanhã a gente olha bastante, a gente faz essa questão de perguntas e eu te mostro na estrutura. Tá bom? Tá bom. Então tá. Então nós temos o seio paranasal frontal, seio paranasal esfenoidal, os seios paranasais bem aqui, etimoidais,
os seios paranasais maxilares e somente, tá bom? Então, frontal, esfenoidal, etimoidais e paranasais. Os paranasais maxilares direito e esquerdo, e os seios paranasais etimoidais anterior, médio e posterior. Deu para entender? Deu. Tá. Então vamos lá. A gente tem que saber aonde, nesses seios paranasais, nós temos mucosas. Tá bom? Então, muco que fica revestindo esses seios paranasais. Esses seios paranasais, eles podem inflamar. E aí, aqui a gente entra na questão da sinusite e da rinite. Tá bom? E é importante você saber disso, que é uma parte clínica. Sinusite é quando você tem o quê? A inflamação da mucosa dos seios paranasais. Somente da mucosa dos seios paranasais. Rinite é quando você tem a inflamação da mucosa somente da cavidade nasal. Rinocinusite é quando você tem a inflamação ou a infecção da mucosa dos dois, isso, do seio paranasal e da tua cavidade nasal propriamente dita. Deu para entender? Deu. Então, rinite somente da tua cavidade nasal, sinusite somente dos seus seios paranasais. Tranquilo? Aí tu precisa entender. Você sabe qual é a diferença de infecção e inflamação? Bom, infecção tem que ter bactéria, né? Infecção é bacteriana. Perfeito. Tem que ter isso. Tem que ter algo que vai fazer essa infecção. Ou seja, vai ter um infectador, um infectante, quer dizer. Ou seja, ou uma bactéria, ou um vírus, ou um protozoário. Então, vai ter esse... Perfeito. Então, vai ter um patógeno. Já a inflamação pode ser ocasionada ou pelo ar, ou por alguma poeira, uma inflamação na tua mucosa. Então, vai ter uma reação imune da tua mucosa por conta dessas partes naturais, né? Já a infecção vai ter um patógeno que vai ocasionar essa questão do teu sistema imune, que vai agir na tua mucosa, ou do paranasal, ou da cavidade nasal, ou dos seios, né? Ou dos dois. Deu para entender? Deu. Então, uma inflamação, ela pode ocasionar uma infecção. Tá bom? Por quê? Porque, pensa comigo, você está tendo uma inflamação na tua mucosa, não tem patógeno, foi porque você tem uma alergia, tá? Então, você tem uma inflamação. A tua região, ou da cavidade, bora falar que você está tendo uma inflamação nos teus seios paranasais e na tua cavidade nasal propriamente dita. Vai estar o quê? Vai estar com risco de um agente infeccioso, ou seja, um patógeno, chegar e infeccionar essa região, porque ela está muito exposta a isso. Entendeu? Sim. Então, uma inflamação pode ocasionar uma infecção. Deu para entender? E fica a inflamação, fica com muco, né? E aí é o meio para bactéria, né? Perfeito, é um meio para bactéria, para um vírus, para um patógeno. Sim, entendeu? Então, aumenta esse meio. Perfeito. É isso mesmo. Tá bom? Então, a gente já falou aqui das delimitações da cavidade nasal, já falamos do vestíbulo nasal, tá bom? Já falamos do que tem no vestíbulo nasal e onde é a delimitação final dele, que é no limiar nasal, tá bom? E o que existe no vestíbulo nasal? As vibriças. Já falamos. Eu gosto de repetir para fixar na mente, tá bom? Delimitações da cavidade nasal: anterior, posterior, superior, inferior, lateral e intermédio. Já falamos dos seios paranasais, tá bom? Das conchas nasais. E já falamos dos meatos nasais. Agora, bora falar do meato nasal médio e superior. O que drena para cada um? No meato nasal inferior, a gente drena o ducto nasolacrimal. Já no meato nasal médio, o que vai drenar para cá? Foca no seio paranasal maxilar, direito e esquerdo, vai drenar para o meato nasal médio.
O seio paranasal frontal vai drenar para o meato nasal médio, tranquilo? E o seio paranasal etimoidal anterior e médio vai drenar para o seio paranasal, para o meato nasal médio. Nasal, deu para entender? Deu. Perfeito. Então, vamos lá de novo. O seio paranasal frontal, o seio paranasal maxilar de... Tá falhando. Não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Agora tô. Tá me ouvindo direitinho agora? Tô. Tá ótimo. Quando bugar, você fala, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. O que drena para o meato nasal médio? Primeiro, seio paranasal maxilar, direito e esquerdo. Então, os seios paranasais maxilares. O seio paranasal frontal drena também para o meato nasal médio. O seio paranasal etimoidal anterior e médio, tá bom? Anterior e médio. O posterior não drena para cá. Já vai falar do posterior. Tranquilo? Então, são esses três. Seio paranasal frontal, seio paranasal etimoidal anterior e médio e seio paranasal maxilar, direito e esquerdo. Tranquilo? Tá. Agora, pro superior, o meato nasal superior, a gente vai ter o seio paranasal esfenoidal, drenando para cá, e o seio paranasal etimoidal posterior. Só esses dois. Então, seio paranasal etimoidal posterior ou célula etimoidal posterior, porque aqui a gente fala célula etimoidal ou seio etimoidal, tá bom? Seio paranasal etimoidal. Ele aceita os dois, tá bom? Então, as células etimoidais posteriores drenam para cá, para o meato nasal superior, e o seio paranasal esfenoidal também drena para cá, para o meato nasal inferior. Do superior, desculpa. Deu para entender? Deu. Aqui, se você ver, tá vendo que tem um espaçozinho? Bem aqui, ó, onde eu tô apontando. Isso daqui se chama recesso esfeno-etimoidal. Por quê? O que acontece? O líquido que vai ser drenado, a mucosa que vai ser drenada, daqui do seio paranasal etimoidal posterior, vai passar por esse recesso e vem para o meato nasal superior. O que vai ser drenado também do seio paranasal esfenoidal vai passar pelo recesso esfeno-etimoidal e vai para o meato nasal superior. Tranquilo? Tranquilo. Tá ótimo. Então, até agora, tá tranquilo? Tá explicando. Tá de boa? Tá dando para entender? Tá dando para entender. Quer que eu repita alguma coisa? Não. Depois só ficar assistindo e decorando. Não tem jeito. Depois só ficar decorando. Perfeito, é isso. Tranquilo. Aí, a gente tem a anatomia externa do quê? Do nosso nariz. Nós temos, olha aqui na câmera para mim, nós temos aqui, ó, a raiz do nariz, que é essa parte onde tem o osso nasal, é a raiz do... Ele não pergunta isso. Eu só falo mais para você ter uma consciência anatômica, tá bom? Mas, raiz, porque ele pode fazer uma pergunta clínica e falar, um senhor de 70 anos de idade teve um baque na raiz do nariz, ou na narina, né? Na parte da raiz da narina, e você tem que saber onde é essa raiz, né? Para você entender a questão clínica do caso clínico. Deu para entender? Sim. Então, a gente tem a raiz, tá bom? Aí tem o dorso, bem aqui, raiz aqui em cima, dorso do nariz, tá? Aí o ápice e as asas do nariz aqui. Certo. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito? Então, raiz, dorso, ápice e asas do nariz. Perfeito. Aí o septo nasal, que é uma delimitação que delimita a cavidade nasal em quê? Qual é a delimitação do septo nasal? Você lembra? Divide a cavidade nasal em duas partes, na direita e esquerda. Perfeito, isso. Então é uma delimitação no intermédio, tá bom? Da cavidade nasal. É isso aí, tá sabendo muito. Então, é um intermédio que divide em direito e esquerdo.
Então, esse septo nasal, ele é formado pela lâmina perpendicular do etimoide, ou seja, o osso etimoide, ele vai ter uma protuberância que vai formar esse septo nasal, tá bom? O vômer, que é uma, não sei se você lembra, quando viu a cavidade, a questão do osso, tem um vômer, que é um ossinho. Isso, fica bem aqui. O vômer, e também nós temos a cartilagem do septo nasal. Isso forma o septo nasal. Então ele pode perguntar, como é formado o septo nasal? Porção óssea, tem a lâmina perpendicular do etimoide, o vômer, tá bom? Tem umas cristas maxilares e palatinas, só que ele não fala tanto dessas cristas maxilares e palatinas, não. Mas é a lâmina perpendicular do etimoide, o vômer e também a cartilagem do septo nasal. É isso, tá bom? Se você tem um desvio de septo, é por conta dessa porção cartilaginosa. Então, essa porção cartilaginosa vai ser desviada e você vai ter que fazer a cirurgia, né? Para fazer a correção. A correção desse desvio do septo. Tranquilo? Tranquilo. Então, essa é uma parte clínica que ele pode pedir. Tá bom? Então, como a gente já falou, a questão da função da cavidade nasal. Ela vai filtrar, se lembra das vibríceas, que é a questão da região da proteção, ela fica na região vestibular, no vestíbulo nasal do nariz, né, visto que é nasal. Então, o vestíbulo nasal tem as vibríceas que vai filtrar, vai reter partículas, até mesmo protozoários, para não entrar dentro da sua cavidade nasal, vai aquecer esse ar, porque se você não aquecer, você pode ter uma broncodilatação também. Então, você pode ter uma questão nos teus alvéolos, ter uma destruição dos teus alvéolos também, por conta se você entrar um ar muito gelado, entendeu? Ou muito quente também pode afetar os seus alvéolos. Então, para não ter essa questão clínica, né, essa patologia, você vai ter esse aquecimento por conta da cavidade nasal. Uma umidificação também, então, glândulas das mucosas e essas conchas nasais que eu te falei que são protuberâncias, que tem a inferior, a média e a superior, elas vão umidificar também o ar que entra no teu processo respiratório. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Já falamos dos meatos, já falamos da drenagem, tá tudo aqui, ó, escrito. Eu vou mandar isso para você também. E também no documento, você pode imprimir e começar a escrever bonitinho, tá bom? Tá. Nós temos uma zona de Quilsbeck. Não sei se você já escutou, se você já ouviu falar. Não? Tá bom. Essas artérias envolvidas aqui, não precisa saber, ele não pergunta, tá? Isso daqui é altamente cobrado em provas tipo ENAMET, tá bom? Essas provas mais de residência. Ele nem falou sobre isso na aula. Tá bom? Mas eu coloquei aqui porque é importante, tá bom? Você saber parte clínica, né? Então, essa zona de Quilsbeck fica bem nessa região aqui, deixa eu te mostrar. Ela se foca nessa região bem aqui, ó, na frente dos cornetos. Bem aqui nessa região. Tá vendo? Ela não é uma região visível, tá bom? Tanto assim não, porque ela é formada por microarteríolas, né? São arteríolas. Então, as arteríolas não são muito visíveis. Então, o que a gente tem nessa região de Quilsbeck? É uma anastomose de arteríolas, tá bom? Então, tem a arteríola esfenopalatina, etimoidal anterior, nós temos a palatina maior e a labial superior. Essas arteríolas, elas vão se anastomosar. Com isso, o que acontece? Como nós temos arteríolas, que são artérias bem pequenas, bem finas, quando o ar entrar, ele vai bater nessa região onde está essa anastomose de arteríolas. Tá dando para entender? Quando ele bater nessa região, existe um grande fluxo sanguíneo aí nessas arteríolas. Então, esse fluxo vai trocar a temperatura, vai trocar calor com esse ar. Desculpa, com esse ar. Ou seja, essa questão que a gente falou bem aqui, do aquecimento do ar, é ocasionado por essa zona de Quilsbeck. Entendeu? Porque o ar vem,
adentra as tuas cavidades nasais, bate nessa zona de Kisselbeck, tá bom? Tem um fluxo muito grande de sangue, tá bom? Então ele encosta nessa zona, tem um fluxo muito grande, e aí há uma troca de calor, e há um aquecimento do ar que adentra o teu sistema respiratório. Deu para entender? Uhum. Então, nesse lugar, quando a gente tem um sangramento nasal, você está num lugar muito frio, aí o ar é muito gelado, e aí bate nessa região, como são artérias, acontece muito uma epistaxe, tá? ou uma epistaxe, como as pessoas gostam de falar, tá bom? Depende. Então, é um sangramento nasal, porque o que acontece? Esse ar está muito gelado, bate nessa região e começa a afetar essas arteríolas, e aí vai começar a sangrar o nariz. Deu para entender? Entendi. Então é por isso que tem essa questão do sangramento nasal, da epistaxe. Aí, ó, é muito bom entender a questão anatômica. A gente nem entendia, né? Por que o nariz sangra? Por conta dessa região da zona de Kisselbeck. Ele pede, tá? Essa região na prova teórica. É importante você saber. Tá. Os seios paranasais, nós já falamos, seio paranasal maxilar, seio paranasal frontal, é sempre bom você colocar completo, tá? Seio paranasal maxilar, seio paranasal frontal, tá bom? É muito importante você colocar sempre a resposta completa, porque às vezes ele tá no mau dia e ele tira ponto das pessoas, entendeu? Então coloca uma resposta sempre completa para ele não ter essa abertura de tirar ponto. Uhum. Tem os seios paranasais etimoidais ou células etimoidais, anteriores e médias e posteriores, e tem o seio paranasal esfenoidal. Tá bom? Então, como eu falei, essas cavidades pneumáticas que tem ar dentro, além de ter uma mucosa, elas vão reduzir o peso da tua calota craniana, vão produzir muco e auxiliar na ressonância vocal. Então, essas são as funções dos seios paranasais. Então, coloca aí. Paranasal, função, redução de peso, equilíbrio do homem, né, da pessoa, do indivíduo, produção de muco e auxiliar na ressonância vocal também. São as funções do seio paranasal. Falei para você também da drenagem lacrimal que ocorre por meio do ducto nasolacrimal, tá bom? Ele não fala muito disso, mas é importante você saber que existe a produção pela glândula lacrimal as lágrimas, tá bom? Aí vai ter canalículos que vão drenar essa lágrima e vão levar para o saco lacrimal. E aí vão transportar pelo ducto nasolacrimal e vai chegar onde? No meato nasal inferior. Deu para entender? Por isso que você fica toda congestionada, ou a gente fica todo congestionado quando nós temos, quando a gente começa a chorar. Entendeu? Porque essas lágrimas vão direto para o nosso nariz, lá para o meato nasal inferior. Deu para entender? Deu. Sim. Tá bom. Então, cavidade nasal é isso. Tá? Cavidade nasal. Tô falando propriamente dita. Agora, bora adentrar em faringe. Tá bom? Olha aqui, ó. Aqui a gente está vendo uma peça real. A gente vai ver isso amanhã, lá no anatômico. Mas aqui, ó, a gente vê uma concha nasal. Sempre conta de baixo para cima, tá bom? Concha nasal inferior, concha nasal média e concha nasal superior. Por quê? Porque a gente pensa que como está no meio, é a concha nasal média. Mas não é, tá bom? Porque dá muita essa confusão. Então sempre conta de baixo para cima. Tá aqui, ó, o assoalho do nariz, ou seja, tá aqui o palato duro e o corpo. Calma aí. Tá aqui o assoalho do nariz, que é o palato duro. Bem aqui, meato nasal inferior, concha nasal inferior. Eles subiram a concha nasal média, e tá aqui o meato nasal médio, tá bom? E bem aqui o meato nasal superior e a concha nasal superior. Tá bom? Bem aqui ele colocaria um giz e falaria coana, tá? Que é a delimitação posterior da cavidade nasal, onde vai terminar a cavidade nasal. Tranquilo? Se você ver, tem duas estruturas aqui embaixo. Isso daqui, ó, é o corneto ou a concha nasal média.
que eles levantaram, eles subiram, tá? Bem aqui, ó, tem um hiato semilunar, parece uma semilua. Esse espaço aqui é por onde drena os seios paranasais maxilares. Isso é uma estrutura, ele pode marcar, tá bom? Então, hiato semilunar aqui. Em cima dele, a gente tem uma bolha, tá vendo? Uma bolhazinha. É a bolha etimoidal. Bolha etimoidal. Então, bolha etimoidal e o espaço embaixo da bolha, hiato semilunar. Deu para entender? Deu. Perfeito. Então, tá aí. Então, ele pode marcar aqui, colocar um giz aqui embaixo, meato nasal inferior, pode colocar no meato nasal médio, pode perguntar do limiar bem aqui, ó, é bem aqui o limiar do nariz, pode perguntar também, colocar uma seta apontando para o limiar, tá bom? Então, cavidade nasal, tudo tranquilo? Seio paranasal frontal, esfenoidal, tá bom? Seio paranasal maxilar não dá para ser marcado assim diretamente, é muito difícil, tá bom? De boa, tranquilo. De boa. Então, bora para a faringe. Na faringe, nós temos o começo dela depois da coana. Então, o limite de começo da faringe é a coana. Então, a partir da coana, nós temos a faringe. Tá dando para entender? Então, a faringe ela é dividida em 3. Faringe, a nasofaringe, tá bom? Nasofaringe. A nasofaringe vai da coana até a úvula. A úvula é essa ponta aqui do quê? Do palato mole. Tá bom? Então, a gente tem o palato mole aqui e a úvula bem aqui. Tá? Então, da coana até o palato mole, nós temos a nasofaringe. Nós, depois da úvula até a epiglote, nós temos a orofaringe. Da epiglote até a cartilagem cricoide, nós temos a laringofaringe. Deu para entender? Então, são essas 3 divisões da laringe. Da faringe, coana até úvula, nasofaringe. Da úvula até a epiglote, orofaringe. Da epiglote até a cartilagem cricoide, laringofaringe. Tá? Então, o que tem na nasofaringe? Nós temos que entender que nela... Tá vendo que tem um buraquinho aqui? Nessa imagem aqui dá para ver melhor. Tá vendo que tem um buraco? Esse buraco, antes, lá no osso, a gente não tinha um buraco no osso que se chamava o quê? Como era o nome do buraco no osso? Você lembra? Forame. Forame, perfeito. Então, se lá era forame, aqui a gente tem um buraco no músculo, que se chama ósteo. Tá. Tá bom? Então, qualquer buraco assim, você vai chamar ósteo. Tá bom? Então, esse ósteo aqui se chama ósteo faríngeo da tuba auditiva. Por que eu sempre falo dele primeiro? Porque ele é muito visível. Então, ele vai servir como um GPS das estruturas. Então, ósteo faríngeo da tuba auditiva, tá? É um buraquinho que vai ligar o teu ouvido médio até a tua faringe. Aí, o que acontece? Esse ósteo faríngeo serve para quê? Para equalização de pressão. O que acontece? Nós não temos aqui o nosso ósteo do ouvido? Não tem? Então, não entra ar aqui, tem que entrar ar para a gente ter a questão da audição. Então, o que acontece? Entra ar aqui. Se entrar ar, se fosse fechado esse ouvido, esse ar ia fazer uma pressão tão grande que nosso tímpano ia estourar. Então, se a gente fosse no avião e o avião subisse, o nosso tímpano ia estourar. Por quê? Porque ia entrar muita pressão aqui no teu ouvido e o teu tímpano ia estourar. Então, esse ósteo faríngeo, ele serve para equalizar essa pressão. Então, a mesma pressão que está entrando é a mesma que está saindo para cá. Então, com isso, existe um equilíbrio. E aí, como a gente falou do ducto nasolacrimal, que existe a inflamação desse ducto, tá?
que pode ser ocasionada por uma bactéria, um vírus que está na nossa cavidade nasal e adentra nesse ducto, aqui também pode acontecer, que vai ser a otite média. Você sabe disso, dessa otite média? Não. Que é a inflamação do ouvido médio, ou seja, do tubo, o quê? Da tuba auditiva. Certo. Então, a tuba auditiva vai começar a inflamar, a ser infeccionada, porque a infecção que está aqui na tua cavidade nasal vai adentrar nesse ósseo faringe da tuba auditiva e vai lá para a tua tuba auditiva. Deu para entender? Aí se chama otite média, do teu ouvido médio. Essa otite média é muito presente em crianças. Por quê? O que acontece? Isso é uma parte clínica, tá? Que pode cair muito na parte teórica. Criança tem a sua tuba auditiva muito horizontal. Enquanto a criança vai crescendo, então ela vai se tornando adolescente, adulta, a sua tuba auditiva começa a ficar mais diagonal. Tá bom? Então, como a criança é mais horizontal a tuba auditiva, então a infecção vai mais rápido para a tua tuba auditiva, tem mais facilidade. Por isso que em criança é mais normal ter otite média. Entendeu? Já o adulto, como fica mais diagonal, tá bom? Oblíquo, né, que a gente fala, mas é diagonal mesmo, vai ter mais dificuldade do micro-organismo, do patógeno, adentrar na tua tuba auditiva. Deu para entender? Deu. Perfeito. Então, a gente tem aqui ósseo faríngeo da tuba auditiva. Tem que colocar o nome completo. Tá. Ósseo faríngeo da tuba auditiva. Em cima, nós temos estruturas em cima, embaixo, anterior e posterior. Então, superior, inferior, anterior e posterior. Tá bom? Você bebe? Raramente. Raramente. Você sabe o que é pinga, né? Sim. Sabe, né? Então, com a pinga, tem pessoas que tomam ela com sal. Perfeito? Por que eu tô falando isso? Porque existe uma prega na parte anterior, aqui, do ósseo faríngeo da tuba auditiva. É a prega salpingo-palatina. Isso é para você ter esse nome na mente. Entendeu? Então, a prega salpingo-palatina, porque tá vindo pro palato. E, posteriormente, é a prega salpingo-faríngea, porque tá indo pra faringe. Tá bom? Foi assim que eu consegui decorar e deixar na minha mente, entendeu? Porque não existe nada, né, de salpingo e tal. Aí é sal e pinga. Aí salpingo-palatina e salpingo-faríngea. Tá. Superiormente, nós temos o toro tubário. Tá bom? Toro tubário. Se ele marcar aqui em cima, ó, toro tubário. Embaixo, na parte inferior, é o toro levantador. São estruturas. Ele vai colocar um pino. Como esse pino aqui roxo, ele vai colocar aqui em cima e vai perguntar qual é o nome da estrutura? Toro tubário. Embaixo, qual é o nome da estrutura? Toro levantador. Atrás, pode perguntar prega salpingo faríngea. Na frente, prega salpingo palatina. E dentro do ósseo faríngeo da tuba auditiva. Deu para entender? Uhum. Então, como você vê aqui um recesso, a gente tem um recesso aqui atrás, você tá vendo? Uhum. Esse recesso se chama recesso faríngeo. Aqui é o recesso esfeno-etimoidal e aqui é o recesso faríngeo. Tá bom? É uma passagenzinha mesmo. Deu para entender? Deu. São o nome das estruturas. E amanhã a gente vai falar isso mais ainda. Só que amanhã, o que eu vou fazer contigo? Eu vou marcar a estrutura e perguntar qual é. Ah, Ismael, eu não lembro. Beleza, eu vou te falar. Aí depois eu vou te falar o nome das estruturas e vou voltar de novo naquela mesma estrutura e perguntar qual é o nome dessa estrutura, para ficar na mente. Tá bom? Tá bom. Aí, o que a gente tem aqui importante também na faringe? A gente fala que é o anel de Waldeyer. Você já escutou? Já ouviu falar? Não. Anel de Waldeyer? Não, né? Tá, o que é isso? É um anel, é um aglomerado, tá bom? São 3 tonsilas. Tem uma tonsila aqui, aí tem uma tonsila, aqui, ó. Tem essa tonsila bem aqui, e tem essa tonsila bem aqui. Deu para visualizar? Sim.
Então, tem 3 tonsilas, tá vendo? Essas 3 tonsilas se chamam anel de Waldeyer. O que é tonsila? Ela faz parte, é um órgão do sistema linfático, tá bom? Do sistema imuno, tá bom? Também do nosso corpo, então do sistema imune. Então, o que o sistema imuno faz? Você sabe? O que o sistema imune faz? É. Deixa eu pensar. Pensa. Pode falar qualquer coisa, sem medo nenhum, não tem problema. Sistema imune, ele reage, né? Perfeito. Ele reage contra patógenos, então ele protege o teu corpo. Então ele vai fazer essa imunização. Então o que vai acontecer? Essas tonsilas são órgãos que vão proteger o teu corpo de patógenos. São cheios de linfócito T aqui, linfócito B, entendeu? Que vão proteger. Então aqui a gente tem a tonsila faríngea, porque está na faringe, tá bom? Essa é a tonsila faríngea. Tonsila palatina, porque está abaixo do palato aqui, tá vendo? E a tonsila o quê? Lingual. Então, tonsila faríngea, que está na faringe, tonsila palatina, que está perto do palato, e a tonsila lingual, que está embaixo da língua. Tranquilo? Essas 3 juntas vai formar o anel de Waldeyer, que é esse anel do nosso sistema linfático, do nosso sistema imune, que vai proteger o nosso organismo de patógenos, tá bom? Aí o que acontece? Quando esse sistema linfático, essas 3 tonsilas, elas começam a inflamar, assim, a lutar contra esses patógenos, elas podem ocasionar problemas. Tu se lembra? Não sei se você conhece, adenoide, que é aquela carne no nariz? Sim, a carne no nariz. Então, essa carne no nariz é a tonsila faríngea, que começa a crescer por conta de uma briga contra os patógenos, e ela cresce e vem para cá. E a gente analisa essa adenoide. Tá bom? Então, é essa tonsila aqui que cresce. Tá? Já a tonsila palatina, você lembra? Porque agora é tonsilite. Mas antes, o nome era... Como é o nome? Que fica inflamado aqui. Aqui na... esqueci. Calma aí. Que eu vou lembrar. Que é um nome antigo, porque ele fala tonsilite. Mas... Deixa eu só aqui. Que é um nome que não é mais dado. Aí a gente só fala tonsilite agora. Mas é amidalite, sabe? Sim, amidalite. Que é a conhecida amidalite. Perfeito. A amidalite, ela é o quê? A inflamação da tonsila palatina. Porque antes a gente falava amidalite, só que mudou o nome. Não pode mais falar, é um nome antigo isso. Ele pode colocar na prova assim, a famosa amidalite. Mas o que a gente fala? É tonsilite. Porque o nome disso aqui é uma tonsila palatina. Então, tonsilite, Então, antes, todo mundo falava, tira a amígdala, porque não precisa, e tudo. Agora, a gente não tira sempre, entendeu? Ela é necessária? É para ajudar nessa questão de proteção contra o patógeno. Mas, essa tonsila, ela tem que estar lá, né? Se está lá, se existe, é porque tem que estar lá. Não tem que ser retirada assim, porque muita gente tirava quando era criança, né? Sim. Então, a amidalite, por que ela cria ela começa a crescer? Porque se você perceber, a gente tem a cavidade oral aqui, aí a gente se alimenta, e muitos alimentos ficam aqui armazenados. Aí começa a infeccionar. Entendeu? Aí essa tonsila aqui vai começar a inflamar e vai sofrer a tonsilite, que é a amidalite. Tá bom? E nós temos a tonsila lingual. As pessoas têm muita inflamação, aí fica buraquinho, né? Vai acumulando comida ali. Aí perfeito. Aí tem que tirar. Tá bom? Porque aí a pessoa vai ter o tempo todo uma inflamação, uma infecção, e aí precisa retirar. Entendeu? Só nesses casos também. Então é isso. Então você entendeu que é um anel de Waldeyer, entendeu que é uma tonsila, entendeu que faz parte, que é um órgão do nosso sistema imune, entendeu que vai proteger o nosso corpo contra patógenos, tá bom? Que elas são ricas em linfócitos T e B. E aí, elas são o anel de Waldeyer. Tonsilite,
Aqui é a amidalite, na tonsila palatina, e aqui é a adenoide, a famosa adenoide, que é na tonsila faríngea. Deu para entender? Tranquilo? Deu. Tranquilo. Perfeito. Não sei se vai ser tranquilo Então, decorar tudo agora, depois, mas por enquanto é tranquilo. é muita coisa, né? É muita coisa. Mas você vai falando, amanhã a gente vai chegar lá, vai falar mais ainda, eu vou sempre ficar relembrando para você, por isso eu gosto de ficar repetindo. Para você olhar para a peça, olhar para a estrutura e falar, poxa, isso faz isso, tá bom? Isso aqui é uma tonsila, então ela faz parte do sistema imuno. Você vai ter no terceiro período imunologia, que é no PSD. Então você vai falar um pouco dessa tonsila também, vai falar em funbil também, vocês vão falar aí nesse período, tá bom? Então é importante saber. Vai dar certo. Sim. Fique Vai dar tranquilo. certo, em nome de Jesus, tem que dar. Vai sim, com certeza. Então a gente saiu da nasofaringe, são essas estruturas importantes que a gente tem aqui, da coana até a úvula, tá bom? Na frente, deixa eu ver se dá para ver aqui, não dá para ver direitinho, mas amanhã eu te mostro que na frente da tonsila palatina e atrás da tonsila palatina, nós temos duas estruturas, que é o arco palato-glosso e arco palato-faríngeo, só que aqui na imagem não dá para ver direitinho. Então, quando a gente for amanhã lá, aí eu mostro para você direitinho, tá bom? Uhum. Que vai dar para ver o arco palato-glosso e o arco palato-faríngeo que ele pode marcar. Aí, aqui em cima, a gente não tinha uma estrutura virtual, que era a estrutura o quê? A coana. A coana, sim. Então, aqui a gente tem outra estrutura virtual, tá bom? E aqui embaixo também temos outra estrutura virtual. Essa estrutura virtual aqui da orofaringe é a estrutura istmo das fauces. Como? Então, é coana, istmo das fauces. Istmo das fauces. ST, isso. ISTMU das, né? Fauces. FAUCES. Istmo das fauces. E aqui é outra estrutura virtual que é o ádito da laringe. Como? Ádito? Tá? Ádito da laringe. Tá. Ádito, isso. ADITO. Ádito da laringe. Todas essas estruturas ele consegue marcar, mas ele pode te perguntar na prova teórica. São estruturas o quê? Virtuais. Tá bom? Isso. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Aqui, ó. Aqui em cima, ó, nós temos a coana, que é essa estrutura virtual, essa passagem, tá vendo? Coana. Aqui, istmo das fauces e o ádito da laringe. Deu para ver? Deu. Ádito da laringe, istmo das fauces, que é o M do McDonald's, e a coana, tá? Tá. Só para você analisar aí direitinho. Perfeito. E vamos falar agora das estruturas da orofaringe e da laringofaringe. A gente já entra em laringe já para finalizar a aula. Tá bom? Então aqui, ó. Na orofaringe, o que a gente precisa saber? Precisamos saber das duas tonsilas, tá bom? Em cima da epiglote, nós temos uma valécula. Por que é importante saber essa valécula da epiglote? Que é esse espaço aqui, você tá vendo? É um espaçozinho. Esse espaço se chama valécula da epiglote. Bem aqui, ó. Aqui tá a epiglote, tá? Tonsila lingual aqui embaixo. E entre elas tem a valécula da epiglote, esse espaçozinho. Tá bom? Valécula da epiglote. Por quê? Quando a gente vai entubar o paciente, essa valécula ela é vista. E aí o que acontece? Muita gente acha que é a entrada da laringe. Aí a pessoa enfia o tubo para cá e começa a afetar essa estrutura aqui. E fere o paciente. Então o que a gente tem que olhar? A gente tem que adentrar com a câmera, né, o espelho,
vai adentrar, vai ter que passar a valécula, passar a epiglote e adentrar na laringe. Tá bom? É importante a gente saber dessa valécula da epiglote para não errar a intubação. Tá bom? Então, nós temos aqui valécula da epiglote. E a epiglote propriamente dita, que é uma cartilagem. Cartilagem, epiglote. Tá bom? Deu para entender? Deu. Perfeito. Agora, bora entrar em laringe. Laringe tem umas estruturazinhas também, mas eu acho o laringe mais tranquilo. Tá bom? Já tá acabando. Fica tranquilo que vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Ai, meu Deus, em nome de Jesus. Você escrevendo, tipo, você pega uma imagem, aí começa a escrever, aí fica na mente. Tá bom? Sim. Então aqui, ó. Epiglote, tá bom? Quando a gente fala, quando eu falei que existe uma entrada, o que eu falei que é a entrada? Ai, já esqueci. Do ceforame e do que esqueci. Esqueci, não lembro. É vestíbulo. Entrada é vestíbulo. Então, Vestíbulo. temos aqui o vestíbulo da laringe, tá? Uhum. Que é aqui dentro mesmo. É esse vestíbulo da laringe aqui. Se você ver, tem um espaçozinho aqui, que a gente sempre olha para ele. Como a gente sempre olha para o ortifaríngeo da tuba auditiva, a gente olha para essa entradazinha aqui, que é o ventrículo da laringe. Não pode colocar só ventrículo, porque existe o ventrículo do quê? Do teu coração. Existe o ventrículo do teu cérebro, do teu encéfalo, que tem os ventrículos também lá dos cerebrais. Então tem que colocar ventrículo da laringe. Tem que colocar vestíbulo da laringe. Então, nesse ventrículo aqui, em cima dele aqui, você está vendo que tem uma estrutura, que é a prega vestibular. Tá bom? Então, esse é o vestíbulo da laringe, prega vestibular. Ou seja, oi? Não, tô falando, prega vestibular. Isso, junto. prega vestibular. Essa prega vestibular é a prega falsa, é a prega vocal falsa que a gente fala. A prega vocal propriamente dita é aqui embaixo, ó, embaixo do ventrículo. Então, ele pode perguntar, ele marca o ventrículo, ele pergunta qual é o nome da estrutura, e ele pergunta qual é a estrutura que está acima dela, ou qual a estrutura intimamente relacionada superiormente. Você vai falar o quê? Prega vestibular. Ou ele pode perguntar qual a estrutura que está intrínseca, né, ao ventrículo. Ou ele marca o ventrículo e pergunta qual a estrutura que está inferiormente a ela. Aí você vai colocar prega vocal. Vocal? Aí se ele marca a prega vocal, qual é a estrutura que está inferiormente ou inferiormente mesmo a prega vocal? Você vai colocar cavidade infragótica, que é essa parte aqui. Tem como dar um zoom nessa figura? Tenho. Aí, isso. Cavidade infragótica. Aí aqui, ventrículo da laringe, prega vocal, prega vestibular, vestíbulo da laringe. Tá. Tá bom? Vestíbulo, prega vestibular, ventrículo da laringe, vestíbulo da laringe, prega vocal, cavidade infragótica. Tranquilo, né? Aqui, ó, você tá vendo que tem um recesso aqui? Tem uma passagenzinha também? Sim. O que acontece? Olha pra mim aqui. Você tem a sua... Aqui, bora falar que tem a laringe. A tua faringe, ela vai cobrir aqui atrás. Certo. Então, ela vai fazer isso. Então, ela vai criar esse recesso aqui, que é o recesso piriforme. Aqui fora. Se ele marcar aqui fora, é o recesso piriforme. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Então, são essas estruturas. Cartilagem, epiglote, vestíbulo da laringe, prega vestibular, desculpa, ventrículo da laringe, prega vocal, cavidade infraglótica, tá bom? Recesso piriforme. Não sei se você tá vendo que tem um chifrezinho aqui, ó, nessas duas partes, nessas pontinhas aqui. Sim. Esse daqui é a cartilagem, lembra de corno?
corniculada. São pares, tá? Tem nos dois lados. Cartilagem corniculada. E embaixo dela, cartilagem aritenoide. Tá? Cartilagem corniculada, cartilagem aritenoide. Deu para entender? Deu. Aqui, ó, é a cartilagem cricoide. Cricóidea, tá? Cartilagem cricóidea. Aqui vai terminar a laringofaringe. Então, começa na epiglote e termina na cartilagem epiglote e termina na cartilagem cricoide. Deu para entender? Deu. Perfeito. Agora, bora para a parte externa da laringe. Lá eu vou te mostrar direitinho. A gente tem aqui o ocioide. Dá zoom, Tá dá bom? zoom. Vou dar zoom. Nós temos o ocioide aqui, Certo. tá bom? Entre o ocioide e a cartilagem tireoide aqui, ó, tá vendo? Nós temos um ligamento. É o ligamento tireoide. Então, o ocioide e a cartilagem tireoide. Então, é ligamento tireoideo. Ióido, tá. Perfeito? Aí nós temos proeminência da laringe, ou proeminência laríngea, é aqui onde fica o... Como é o nome? Que dão no dia a dia? Gargalo. Gargalo, isso. Proeminência da laringe é aqui, é o gargalo, o famoso gargalo. Uhum. Tá bom? E nós temos a cartilagem tireoide, com as duas lâminas. Lâmina direita e lâmina esquerda. Tá bom? Aqui, ó, é a cartilagem cricoide. Tá vendo que a gente tem essa cartilagem aqui, que é a cartilagem cricoide? Cartilagem cricoide aqui, que ela vai fechar aqui a cavidade infraglótica, entre a cavidade infraglótica e a cartilagem cricoide. Aqui também nós temos a cartilagem cricoide, ó. Tá vendo? Entre a cartilagem cricoide e a cartilagem, o quê? Tireoide, nós temos o ligamento cricotireoide. Aonde que é o ligamento? Aqui, ó, bem no meio entre elas, ó. Ah, tá. Ligamento cricotireoide. Tá bom? E a partir da cartilagem cricoide, nós temos a traqueia. Na traqueia, nós temos as cartilagens traqueais. Só isso que precisa saber da traqueia. Tá bom? Tá. E saber só. É isso. Deu pra entender? Só? Somente você isso, fala né? que é só isso? Ai, meu Deus. Mas olha, não fica tu vendo a aula de novo, vou postar, você vendo a aula de novo, eu posto, você fica repetindo. Ou você vai escrevendo, tá bom? E tá tudo escrito também, o material que eu te mandei tá tudo escrito. Então vamos lá, só para dar uma repaginada, rapidão. Tá. Cartilagem epiglote, vestíbulo da laringe, prega vestibular, ventrículo da laringe, prega vocal, cavidade infraglótica, cartilagem cricoide, cartilagem corniculada, bem na pontinha, lembra de corno, corniculada. Embaixo da cartilagem corniculada, cartilagem aritenoide, recesso piriforme aqui. Perfeito. Em cima da epiglote, nós temos lá, em cima dela, a valécula da epiglote. Fora, nós temos ocioide. Entre o ocioide e a cartilagem tireoide, na lâmina direita e esquerda, nós temos o ligamento tireoideo. Aqui, a proeminência laríngea, tá bom? Entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide, né? Nós temos o ligamento cricotireoide. Tranquilo? E depois da cartilagem cricoide, nós temos a traqueia, que tem as cartilagens, o quê? Traqueais, que são várias. Tá bom? Tá bom. É isso. Laringe, é muita coisa, eu sei, mas é laringe, cavidade nasal, tá bom? É importante saber. Não esquecer das estruturas. Como é o nome que eu falei? Estruturas virtuais que temos aqui. Assim. A coana, istmo das fauces,
e o hábito da laringe, tá bom? Lembrar também das tonsilas, tá bom? Tonsila faríngea, tonsila palatina, tonsila lingual. Lembrar que aqui na tonsila faríngea é a famosa carne no nariz, né, adenoide. Na tonsila palatina é a tonsilite, tá bom? Que era a amidalite. Lembrar as porções da faringe, nasofaringe, da coana até a úvula, orofaringe, da úvula até a cartilagem epiglote, e a laringofaringe, da cartilagem epiglote até a cartilagem cricóidea, tá bom? Lembrar das drenagens dos meatos, tá bom? Meato nasal inferior, ducto nasolacrimal, meato nasal médio, são os seios paranasais, maxilares, etimoidais, anteriores e médios, seio paranasal frontal, tá bom? Superiormente, no meato nasal superior, nós temos a drenagem do seio paranasal esfenoidal e do seio etimoidal posterior, tá bom? Temos o recesso aqui, esfenoetimoidal, recesso faríngeo, osteofaríngeo da tuba auditiva aqui. Na frente dele, prega salpingo palatina, prega salpingo faríngea, tá bom? Toro levantador, em cima, toro tubário. Perfeito? Lembrar, vestíbulo nasal, lembrar das delimitações da cavidade nasal, tá bom? Superior, que são os ossos da base do crânio, inferior, que é o palato duro, posterior, que é a coana, anterior, que é o vestíbulo nasal, lateral, que são as conchas nasais ou cornetas nasais, intermédio, que é o septo nasal, tá bom? E no vestíbulo nasal temos as vibriças, que são os pelinhos, e o vestíbulo nasal termina onde? No que? Limiar, límen nasal. Muita coisa, né? Bastante. Mas amanhã você vai estar ainda com a mente bem assim, produtiva, né? Porque você acabou de ter essa aula. Amanhã eu vou te mostrar e a gente repete quantas vezes der. Tá bom? Não te preocupa. Eu tô aqui para ajudar. Tá bom? Você sabe a impressão na faculdade custa quanto? Colorida? O quê? A impressão na faculdade, você sabe quanto custa? A impressão na faculdade? Eu não sei quanto custa, porque eu nunca fiz a impressão lá, não. Mas tem umas ao lado que eles cobram, assim, 70 centavos. Tem na frente lá também, não sei quanto ele tá cobrando. Entendeu? Minha impressora deu um pau que eu imprimo tudo, né? E fico escrevendo do lado, né? 10 mil vezes. Melhor, é bom mesmo. A minha impressora deu pau, aí só sábado que vai consertar. Acho que eu vou imprimir na faculdade amanhã, enquanto não fica pronta. Perfeito. Aí amanhã a gente se encontra. Deixa eu acabar aqui.